Boa noite, amada igreja, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês nesta quinta-feira maravilhosa que o Senhor tem nos concedido, não é verdade? A mais amada do coração de Deus, a mais amada do meu coração, a primeira Igreja Batista do Mendanha, que Deus os abençoe, sejam todos bem-vindos. Uma ótima noite para vocês. Para você que não faz parte da primeira Igreja Batista do Mendanha, mas você é um servo, uma serva de Deus, boa noite. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe também essa noite de vocês. E para você que porventura, que acompanha o nosso canal e ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, seja bem-vindo também. A palavra de Deus é para todos. Que Deus os abençoe, que o Senhor venha falar poderosamente aos seus corações. Nós estamos, a partir já da semana passada, nas quintas-feiras. Nosso encontro semanal será às quintas-feiras, porque na próxima quarta-feira nós já retornaremos com o nosso culto presencial na primeira Igreja Batista do Mendanha. Se você estiver por perto, quiser nos fazer uma visita, vai ser muito bom, Queria pedir a vocês que, se porventura vocês gostarem da mensagem, se Deus tocar no coração de vocês, curta lá, dê um like, E procura também se inscrever no nosso canal, envie esse vídeo para outras pessoas, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, antes ela cumpre o propósito para qual Deus a enviou, não é verdade? E algumas pessoas podem estar precisando dessa palavra hoje. Que você possa ser um canal de bênçãos, que você venha ser uma pessoa abençoadora de vidas, porque aqui nós não falamos de outra coisa senão da palavra de Deus. Nós não pedimos nada, nada disso, simplesmente estamos aqui para trazer a mensagem do Evangelho. E a mensagem de hoje é realmente uma mensagem, não é um estudo. Eu tenho orado a Deus, e Deus ele faz as coisas da maneira que Ele quer, uma coisa incrível, Eu havia preparado uma outra coisa para falar para vocês hoje, mas Deus insistentemente tem tocado no meu coração para eu repetir a mensagem que foi pregada na primeira Igreja Batista do Mendanha no domingo passado à noite. Deus sabe o porquê. Deus sabe quantas pessoas estão precisando dessa palavra. Eu gostaria que você, então, me acompanhasse e abrisse a palavra de Deus lá no livro de Mateus, no capítulo 14. Mateus, capítulo 14, nós vamos estar lendo do verso 22 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. O barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo:
és verdadeiramente o Filho de Deus, né? É uma palavra maravilhosa que o Senhor, Ele nos traz nessa noite. O porquê dessa palavra, Deus, Ele o sabe. Deus sabe de todas as coisas e estamos aqui para poder fazer a vontade do Senhor, né? Aquilo que Ele verdadeiramente quer, aquilo que Ele nos manda fazer. Então, nós diz aqui o texto, eu quero ser bem resumido, não quero entrar em outras questões, eu quero ser direto. Essa noite eu quero ser direto. Deus sabe por que tem trazido essa palavra. O texto nos fala que Jesus, ele despediu a multidão e saiu para orar e mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado do Mar da Galileia. Esse é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, pela geografia do local, ele oferece algumas situações complicadas, como, por exemplo, pode estar tudo tranquilo, o mar pode estar calmo, pode estar batendo aquela brisa suave que de uma hora para outra, devido à geografia do local, os ventos se formam e a tempestade chega. E nos diz que o barco onde estavam os discípulos, ele estava ali quase indo a pique, ele estava quase afundando. E aí então os discípulos começaram a ter medo. E aí chegou Jesus andando por sobre o mar e resolve toda aquela situação. Eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: quem sabe você que está me assistindo agora, ou está, ou virá estar passando por uma situação complicada. Porque a vida, ela é assim, está tudo muito bem, nós estamos caminhando, estamos andando tranquilamente na vida, de repente surgem os problemas, e não são poucos, e parece que um atrai o outro, e acontece tudo de uma vez. E isso causa medo, isso causa incerteza, isso causa instabilidade emocional. Mas veja bem o que o texto diz. O mar estava revolto, a sua família, a sua vida, né, ou a sua família, quem sabe, pode estar passando por um grande problema. Mas um problema que você olha e você não veja a solução. A Bíblia nos diz que Jesus veio andando por sobre as águas. As águas eram o problema. Elas iam, aquele mar ia derrubar o barco, virar o barco, afundar o barco e afogar os discípulos. Então o mar que antes era calmo tornou-se um grande problema. Isso quer dizer que seja qual for o problema que você esteja passando, por maior que ele seja, por mais complicado, Jesus, ele está sobre o teu problema. Jesus, ele é Senhor de todas as coisas. Não existe problema que o Senhor Jesus ele não venha resolver. Ele, quando ressuscitou ao terceiro dia e quando ele subiu aos céus, ele disse que todo o poder me é dado no céu e na terra, disse o Senhor Jesus. E o mar era o problema. O mar é que estava revolto, o mar é que estava quase virando barco, o mar é que estava praticamente afogando. Eu fico imaginando aqui, entrando água no barco, os discípulos tentando tirar a água do barco, enfim. E eis que Jesus, no meio do problema, ele vem caminhando em direção ao barco. Você está passando por algum problema? Tenha fé. Chame pelo Senhor Jesus, porque ele vem por cima do problema ao seu encontro. E ele não vem ao seu encontro para ficar de espectador sobre o que está acontecendo. Não, de jeito nenhum. Ele vem para resolver o problema. Pedro e os discípulos ficaram assim assustados, pensando que era um fantasma. E Jesus falou, então vem. E Pedro começou a andar sobre as águas também. Isso significa que se você tiver a sua fé,
em Jesus. Jesus faz você caminhar por sobre os problemas. Jesus, ele vem te capacitar, ele vem te fortalecer. Jesus, ele te dá condições de você poder atravessar esse problema. Pedro passou por cima das águas, Pedro andou por sobre as águas, e assim será você também com o seu problema. O seu problema não é um problema sem solução. Simplesmente quem está vindo ao teu encontro é o autor da vida, é o Deus Todo-Poderoso. Mas aconteceu que Pedro, quando ele tirou os olhos de Jesus, quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar ao redor, quando ele começou a olhar a impetuosidade dos ventos, quando ele começou a ver o tamanho das ondas, ou seja, quando ele passou a dar mais atenção ao problema do que a Jesus, quando ele tirou os olhos do Senhor Jesus, o que aconteceu? O texto nos fala que ele começou a afundar. Isso significa que você tem que focar em Deus. Você precisa focar em Deus, seja qual for o problema. Pode estar vindo de todos os lados. A vida de Jó nos ensina isso. Não aconteceu uma coisa agora, um mês depois, não. Foi tudo num momento só. Primeiro perdeu os gados, depois perdeu isso, a plantação, morreu os filhos. Cada minuto chegava uma notícia desesperadora. Mas Jó, ele se manteve fiel a Deus, ele manteve a sua visão em Deus. E se você estiver atravessando o problema, por pior que você ache que ele seja, se você mantiver os seus olhos em Cristo, você vai andar por sobre esses problemas também. Mas Pedro, ele olhou em determinado momento para o lado, ele começou a afundar. Se você tirar os olhos de Jesus, esses problemas vão começar a te sugar, vão começar a te tragar. Eles vão tentar trazer você, digamos assim, para o olho, para o epicentro do furacão. Eles vão tentar te derrubar. E naquele momento Pedro gritou por socorro. Isso acontece com a gente quando está no meio de um problema muito grande. E aí Jesus o que fez? Estendeu a mão. E no momento em que Pedro também estendeu a mão e segurou na mão de Jesus, ele voltou a estar sobre o problema. Ele voltou a caminhar sobre as águas. Segura então você na mão de Deus. Segura na mão de Deus que não vai haver problema que vá te derrubar, que vai te engolir. Não haverá problema que venha te vencer, que venha te destruir, seja qual for. Sabe por quê? Porque Jesus, quando segurou a mão de Pedro, ele deu ordem ao mar, ele disse, acalma-te. E o mar parou, e ele disse ao vento, cala-te. E o vento parou. Quando você segura nas mãos de Deus, quando você foca em Jesus durante qualquer dificuldade que seja, por maior que ela seja, Jesus vem, te estende a mão, te faz andar também sobre o problema. Ele te tira primeiro do problema, então ele dá ordem, ele trata do problema, ele resolve. Ele não pegou somente na mão de Pedro, e Pedro ficou flutuando nas águas, ali o vento e as águas continuaram fazendo aquele festival. Não, ele deu ordem ao problema. Acalma-te. Cala-te, ele trata o problema. É isso que, de repente, eu não sei até onde essa palavra possa chegar. Mas se você está passando por algum tipo de problema, você pode olhar para o problema e dizer, não tem jeito. Você pode olhar para o problema e falar, não tem como eu superar isso, não tem como vencer. Saiba que o Senhor Jesus, ele vem na tua direção, e se você tiver fé, e se você clamar, e se você estender a mão, o Senhor vai te tirar desse problema, o Senhor vai resolver essa situação. Sabe o que diz Lucas, capítulo 1, verso 37? Viu, irmão Marcos? Eu falei 33 na igreja, mas é 37. Diz o seguinte, para Deus não há nada impossível. Eu já tive problemas também, problemas que eu não via solução. E o problema de nós, seres humanos, é que queremos uma solução imediata, nós somos muito imediatistas. Mas Deus, ele veio tratando o problema desde a sua causa.
até chegar a nós, que é para quando esse problema for resolvido, não ter mais motivo nenhum para acontecer de novo. Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Você pode estar se sentindo amargurado, você pode estar se sentindo infeliz, você pode estar com algum tipo de enfermidade, qualquer coisa. Veja o que diz na palavra de Deus, em Isaías 41, no verso 13, diz o seguinte: porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. É o Deus Todo-Poderoso que está falando para você, não tema. Jesus falou aqui para os discípulos, não temais, sou eu. Então não tema, você creia, você tenha fé. É no meio dos problemas que Deus está mais perto daqueles que o buscam. Jesus não veio antes da tempestade, Jesus não veio depois da tempestade, Jesus andou sobre o mar na hora da tempestade, no momento certo. Talvez você esteja focado no problema e não esteja conseguindo ouvir a voz de Deus. Talvez por isso, certamente por isso, Deus então falou no meu coração, eu quero que você repita a mensagem. Porque o que estava preparado para hoje era outra coisa e vai ficar para a semana que vem. Mas sabe por quê? Porque Deus quer que você saiba que você tem um Deus poderoso, um Deus amoroso, um Deus que te ajuda, um Deus que está presente, um Deus que luta as suas batalhas, um Deus que dá ordem ao vento e ao mar, a todo e qualquer problema, e o vento e o mar tiveram que se calar. O problema na sua vida vai ter que sair pelo poder do sangue de Jesus. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele disse, todo poder me é dado sobre o céu e a terra. Eu já disse isso aqui. Não temas, mas veja bem. Olhe para Cristo. Foque em Cristo. Não faça como Pedro, que embora estivesse andando sobre as águas, em algum momento ele duvidou, e Jesus falou, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então você não tem que duvidar, você tem que ter fé, você tem que crer, porque a dúvida, ela vai fazer com que os problemas venham se avolumar sobre a sua vida, como aconteceu com Pedro. Mas aí Jesus lhe estendeu a mão, então você também, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, Ele vai te colocar sobre o problema, Ele vai resolver esse problema. Seja qual for o problema, não há impossível para Deus, disse o Senhor Jesus. Na vida é assim mesmo. Está tudo muito bem. De repente a coisa muda de configuração. De repente surgem problemas de todos os lados e cada um pior do que o outro. E esses problemas nos consomem emocionalmente, nos consomem fisicamente, problemas de diversas maneiras, saúde, trabalho, família, enfim. São inúmeros os nomes dos problemas. Mas Deus está sobre todos eles. Deus está caminhando na tua direção. Então, estenda a mão para Deus, segura na mão de Deus e se prepare, porque Ele vai fazer você andar por sobre o problema, vai te tirar desse problema e você vai testemunhar do poder de Deus na tua vida, o quanto Ele te ama, o quanto Ele é poderoso. Esse é o Senhor nosso Deus. Mas tudo parte da sua fé. Você precisa crer. Jesus foi claro com Pedro, um homem de pequena fé. Se você não tiver fé em Deus, se você não clamar pelo Senhor, nada vai acontecer. Muito pelo contrário. Os problemas vão continuar piorando cada vez mais. Mas ele disse em Isaías, não temas, que eu te tomo pela tua mão direita e te diz, eu te ajudo. Olha Deus estendendo a mão, então segura na mão de Deus. Jesus estendeu a mão para Pedro, segura na mão de Deus.
O que você está aí esperando que você ainda não segurou na mão de Deus? Eu acredito que nem você nem ninguém seja masoquista. A solução do problema está sendo apresentada a você hoje. Chama-se Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Filho de Deus. Depende de você, para que Ele dê ordem aos ventos que açoitam a tua vida, ao mar da vida que se revolta contra você, para que Ele dê ordem, para que tudo isso acabe. Você precisa ter fé nele, você precisa chegar a Ele. Pedro, ele falou: Senhor, salva-me. Ele clamou ao Senhor Jesus e obteve a salvação daquele problema. Então você também entregue a sua vida para o Senhor Jesus, segura na mão de Deus. Vai, experimenta. Faz um teste. Eu sei que Deus não é Deus de fazer teste. Mas Ele fala para nós fazermos prova dele na sua palavra. Faça prova de Deus. Não é tentar o Senhor Deus. Não, faça prova, ou seja, com humildade, com fé, se humilhe diante dele, fale com ele, coloque para ele o seu problema e veja então o que Deus é capaz de fazer. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Basta que para isso você creia. Vamos orar? Deus poderoso, Deus santo, nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos porque o Senhor é Deus presente em nossas vidas. O salmista falou: olho para o alto, de onde virá o meu socorro. E ele mesmo responde: o meu socorro virá do Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Senhor, entra com providência na vida desta pessoa que está com dificuldade, que está com problemas, que está sofrendo, que está enferma. Enfim, Senhor, os problemas são diversos nomes, mas Tu, o Todo-Poderoso, é nome sobre todo nome. Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que o Senhor, então, esteja entrando com providência na vida desta pessoa, e que ela possa, Senhor, vir dar testemunho, Senhor, do Teu poder, do Teu amor e dos Teus cuidados sobre a vida dela. Seja quem for, Senhor, aonde essa mensagem chegar, Senhor, que Teu Espírito Santo, Ele venha falar aos corações das pessoas que estiverem ouvindo e que encontre pousada, Senhor, nos corações de pessoas que estão precisando dessa palavra nesse momento. Senhor, neste momento, nós também oramos ao Senhor pela vida da irmã Marilene e pela vida do pastor Emanuel, pela vida do Marcelo, pela vida da Adriana, também da Karina, enfim, Senhor, de toda esta família. Ela está enferma, ele também, mas o Senhor, o Todo-Poderoso, há de entrar com providência na vida dos Teus servos, porque os Teus servos estão confiando em Ti, os Teus servos estão com os olhos postos em Ti, os Teus servos estão estendendo as mãos para Ti. Segura na mão dos Teus servos, Senhor, e dá a vitória a eles, a vitória da cura, Pai. Em nome de Jesus, restaura a vida deles. Abençoe também qualquer pessoa enferma que estiver ouvindo esta mensagem, Senhor. Que o Teu Espírito Santo faça um mover sobrenatural nessas vidas, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha revelar o Seu poder, Senhor, e venha poderosamente, Senhor, entrar com providência de cura e de solução de problemas em suas vidas, Pai. Nós cremos em Ti, Deus vivo, Deus poderoso. Nós sabemos, Senhor, nós sabemos e cremos que o Senhor já está operando seus milagres e suas maravilhas, e por isso já te agradecemos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Quero pedir aos irmãos, assim como nós fizemos agora, que anotem esses dois nomes, a irmã Marilene e o pastor Emanuel, e que estejam unidos conosco em oração, não somente por eles dois, como pela família. Ela está em tratamento de câncer de mama, ela começou a fazer quimioterapia
e logo assim que começou a fazer a quimioterapia, ela contraiu a Covid-19. Ela está internada, né? O irmão Marcelo já passou a posição hoje, ela está estável. Se ela não melhorou também, ela não piorou. E nós estamos clamando a Deus pela vida dela e também pelo pastor Emanuel, que também contraiu a Covid-19. E ele está na casa do seu irmão, Valério. Muito obrigado, Valério, por estar cuidando do nosso pastor Emanuel. Que Deus esteja abençoando você e sua família e que você possa estar nos ajudando. Que você possa estar nos ajudando em oração. Adotem essa família. Marilene, pastor Emanuel, Marcelo, Adriana, Karina e tem uns outros que eu não me lembro o nome. Enfim, Deus conhece todas as pessoas, tá bom? E se você gostou desse vídeo, se falou o teu coração, dá um like aí, pode comentar também, envie esse vídeo para outras pessoas, seja você um canal de bênção, porque com certeza essa palavra vai encontrar pousada em algum lugar de alguém que esteja precisando. Talvez você mesmo. Compartilhe a palavra de Deus. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus os abençoe. E na quarta-feira que vem nós já estamos de volta com o nosso culto presencial na igreja. E na quinta-feira, espero em Deus que possa estar aqui novamente com vocês, compartilhando mais um pouco da palavra de Deus. E não se esqueça, mas não se esqueça nunca. Existirão maus dias, existirão também bons dias, porque a vida é assim. Mas sobre todos esses dias, se você quiser, existirá Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Boa noite. Tenha uma boa noite na presença do Senhor, em família. E comece a cantar, digamos assim, um hino da vitória. Creia em Deus, porque o seu problema tem solução, e a solução do seu problema está indo na sua direção. Basta que você creia e estenda a sua mão em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Até a próxima. Amém, Jesus.